Iniciar a gravação. É isso, no encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre como eu preparo a minha tinta, né, a partir da gema de ovo. Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a técnica em si, né, da têmpera. Tirar algumas dúvidas, contar um pouco da história, assim, pra dar uma contextualizada mesmo. A primeira pergunta que sempre me fazem é se isso é uma técnica que dura, né, assim. Porque a gente pensa, pô, ovo é um negócio que é super perecível. Será que vale a pena usar isso como tinta, né? Não vai mofar, não vai ficar fedido, como que é isso? E aí eu sempre respondo citando uma das pinturas mais antigas que eu já vi na minha vida, que é uma pintura que está exposta no MASP, e que ela é de 1300 e qualquer coisa, se não me engano. Então, assim, não é uma pintura recente. E ela foi feita com têmpera, né? Com gema de ovo. E tá lá inteirona. Outra coisa. Ai, daqui a pouco eu mexo naquilo. Que me perguntam é se tem cheiro. E eu sempre respondo que tem cheiro, né? Ovo tem cheiro de ovo. Mas assim, não é nada demais. É como, sei lá, quando a gente faz um bolo ou alguma coisa em casa que vai ovo, né? Esse é o cheiro. E uma outra pergunta tem a ver com como se prepara a tinta. E aí, é um tanto disso que eu vou falar. Peraí que o gato vai passar. Hater, você vai, não vai? Qual é? E aqui eu quero mostrar um pouco, bem pouco, né, de artistas que usam, né, usam não porque eles não estão mais vivos, mas que usaram essa técnica. O Giotto e o Frangélico são dessa época que eu citei, assim, eles são pré-renascentistas, então eles são de 1200, 1300 e pouco. Se não me engano, esse é o trabalho do Giotto e esse é o trabalho do Frangélico. Agora eu fiquei na dúvida porque o Frangélico ele tem uns afrescos muito famosos, eu não tenho certeza se isso é têmpera ou se é afresco. Eu devia ter checado antes, mas ele também trabalhava e as pinturas são muito parecidas. E isso aqui é do Volpe, né? As bandeirinhas que a maioria das pessoas conhecem. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver isso ao vivo. Tem bastante das pinturas do Volpe aqui no Brasil. Então, no MASP tem, sempre que tem evento de arte tem. E o Volpe, ele usa a têmpera de uma forma que é bem diferente do que o Fra Angélico e o Giotto, não só no sentido de ser abstrato, mas na forma como ele preparava. Não sei nem se dá pra chamar de camada, mas assim, na materialidade da coisa mesmo. Parece uma aquarela, parece uma coisa mais transparente. Eu pulei, eu preparei isso aqui, e aí tem um tópico que eu botei aqui e que eu não lembro qual era o gancho, mas eu acho importante falar. Que é a questão de que você tem que preparar a sua tinta, né? A têmpera, ela é feita com gema de ovo, como eu já falei, que é um troço que estraga. Então você tem que. Não dá pra comprar na loja, né? Seria inviável os caras fabricarem isso para ser vendido comercialmente. Então, você tem que preparar e vai ser preparado da mesma forma como esses caras preparavam numa época onde não tinha loja, sabe? Onde o azul era uma pedra que os caras traziam do Egito e tinha que ficar moendo. Tanto que eles usavam dois azuis, né? Tem um azul que é o mais baratinho, que eles usavam para passar por baixo, assim. E aí na última camada eles davam esse azul, que é o azul de lápis lazuli, que é mais caro e é mais bonitão. E aí eu fico falando de técnica e tal, mas na bem da verdade, eu não acredito muito nesse papo de técnica, assim. Eu acho que existe familiaridade com os materiais. E eu acho que fazer a sua tinta te dá uma familiaridade gigante. Você quer, torcida? Te dá uma familiaridade gigante com essa coisa que é a tinta, né? E não especificamente a tinta a têmpera, a tinta a óleo, acrílico, aquarela, sei lá. Mas você consegue entender, assim, como que o pigmento funciona, como que o veículo vai, né, grudar o pigmento, enfim. E isso é um dos motivos que me faz gostar muito da têmpera. Segundo, é que eu não gosto de comprar.
coisa pra fazer arte em loja de material de arte. Eu gosto de comprar em tudo que é lugar, assim, menos em loja de material de arte. E aí a Temper é isso, né? Você compra o ovo no mercado, aí a bisnaga, o pigmento. Pigmento bom a gente ainda tem que comprar em loja de arte. Acho que isso não dá pra fugir muito. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô com meu nariz absurdamente entupido e eu tô tentando lidar com isso. Então, eu peço desculpas se eventualmente eu tiver que assoar o nariz ou se eu tiver um ataque de espirro, sei lá. Mas, olá, Helena, seja muito bem-vinda. A gente tá na parte da aula, né? E é o momento onde eu peço pra vocês interagirem comigo pelo chat. Então, me manda um oi, só pra eu ter certeza que você tá me ouvindo e tal. E aí, no final, eu abro os microfones e aí a gente volta a conversar. Porque isso aqui vai pro YouTube. E aí eu dizia que eu não acredito nesse papo de técnica, eu acredito muito em ter familiaridade com os materiais, né? E que não existe material de arte especificamente, mas existe. É, eu posso responder pelo microfone, né? Olá. Existem os materiais do mundo que a gente usa pra fazer arte, e que, com exceção de pigmento, que eu acho que um pigmento bom você não vai conseguir encontrar em nenhum lugar que não seja loja de arte. Mas pra Tempera você consegue comprar coisas em todas, em vários outros, assim, lojas de material de construção. Eu compro muita coisa pela Shopee, tipo, eu gosto muito de inventar e testar e tal. É, vocês veem que eu tô indo e voltando porque eu criei os tópicos e eu não memorizei, né? Então, o que, que eu quero dizer com esse começar aí é que pra começar, eu acho que a gente tem que usar material vagabundo, assim, material ruim. E aí eu sugiro, e eu comecei, e eu acho ótimo começar na têmpera com esses pigmentos xadrez. Por que que esses pigmentos, eu falo que eles são pigmentos ruins? Porque eles não dão conta de fazer todas as cores que a gente eventualmente vai querer fazer. Simples assim. E eu acho importante a gente ter esse conhecimento, sabe? A gente entender qual é o limite, porque por mais que ele seja um material baratinho, assim, um material ruim, é um material que é material, sabe? Que dá pra fazer coisa. E aí eu acho. Como que eu posso dizer? Não tem por que não usar. É isso. E no começo você não vai querer desperdiçar material. Eu tenho umas tinta acrílica italiana que eu ganhei e que eu não uso, porque eu tenho medo de estragar. Eu ganhei quando eu tava aprendendo a pintar e hoje eu já pinto, assim, eu tenho uma baita familiaridade com tinta acrílica e não pego, porque é material caro, eu tenho essa noia. E aí eu acho que se a gente usa um material baratíssimo como é isso, que é um material que rende a beça, a gente tem essa possibilidade de liberdade, sabe? E eu não lembro qual era o gancho, mas aqui eu coloquei esse slide, essa imagem para eu me apresentar. Que, para quem não me conhece, eu sou o Vitor Alarcon. A minha primeira formação foi na biologia, eu fiz biologia. Sempre gostei de ciência, trabalhei em escola, nunca fui aquela criança que não para de desenhar e pipipi e tal. Sempre gostei muito de ver museu e tal, mas só isso. E aí fiz biologia, fui trabalhar em escola, dando aula de biologia, de ciência e tal. Aí aconteceu uma porção de coisa na minha vida que eu não vou ficar contando, mas eu acabei indo pra área das artes. E na área das artes, como eu sempre gostei de ciência, né? De entender como a química das coisas funcionam e tal, eu descobri a têmpera e eu me afundei nela, assim, no melhor sentido que isso pode ter. É que eu fui atrás de entender como que isso funciona. Fui atrás de os iconógrafos fazem, como que era feito lá no século XIII, lá do Senino Senini. Enfim, fui estudar e acho que a biologia, tudo que eu estudei, me ajudou um tanto a entender como essas coisas se combinam e como isso funciona. Era um slide só pra contar minha historinha mesmo, sem muito trololó, muitas delongas. Vamos lá. Conceitualmente, uma coisa para ser tinta, ela precisa ter cor, ela precisa grudar na superfície, né? Precisa ter um veículo.
E a gente pode pôr uma carga nela. A carga é o que vai mudar a textura, né? A única coisa que é obrigatório é o pigmento, que é o que vai dar cor. Se você pegar o afresco, ele não tem um veículo, né? Tipo, o que gruda ele na parede é o próprio fato do gesso estar molhado ali, né? É a própria parede. Carga muito menos, né? Na tinta óleo, o pigmento é o pigmento, é a cor, pigmento mineral. É, o veículo vai ser óleo de linhaça e aí a carga depende. Depende de quem fabrica e tal. Em geral é carbonato de cálcio. Na têmpera ovo, o pigmento é pigmento, assim, é um pó mineral tirado de alguma terra, de alguma pedra e que tem cor. Eu gosto, como eu já falei, de usar o xadrez. O veículo, que é o que vai grudar, é a gema. E carga, eu não conheço nenhuma técnica assim tradicional que coloque nada de carga na gema. Eu já testei, mais ou menos funcionou, mas é invenção minha, assim, não garanto. E aí eu quero mostrar um pouco, e para isso eu vou ter que, né, pôr o gato de lado. Agora eu quero mostrar como que eu faço essa preparação, né? Como que eu do ovo a gente vai pra minha mesa. Tá uma bagunça, mas estão, nossa, quase todas as coisas que eu preciso aqui. Tem só uma. Deixa eu me colocar aqui em cima. Tem só um pequeno detalhe que eu esqueci, mas que eu acho que não vai atrapalhar. Qual que é o detalhe? É esse ovo que já tava aqui e ele já tá aqui faz algum tempo, então assim, eu devia ter jogado ele fora. Mas tudo bem, eu vou pôr aqui num copinho e vou deixar ele aqui de lado e aí depois eu jogo fora. Vocês não estão vendo, mas meu gato tá caçando alguma coisa ali na janela. Eu acho que é alguma folha, alguma coisa assim. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô lavando, né? Em geral eu faço isso na pia, por motivos óbvios. Mas aqui foi tosquice da minha parte mesmo. Eu devia ter falado isso antes. É... Então vamos lá. Isso aqui, os materiais, são materiais bem coisa de cozinha mesmo, né? Então, esse prato aqui não. Esse prato é um prato que eu uso. Deixa eu sumir pra ter mais espaço. Esse prato é um prato que eu uso mesmo pra pintura, mas o resto das coisas aqui é tudo coisa de cozinha. Vamos lá. Primeira coisa é separar a gema da clara. E eu gosto de fazer isso usando frascos limpos, porque isso aqui, tipo, essa clara que a gente não vai usar, a gente não vai usar pra pintar. Provavelmente isso aqui vai virar pelo menos um omeletinho de clara. E isso aqui eu vou tampar. E volto ele, não imediatamente, né? Mas daqui a pouco ele vai pra minha geladeira e ele vai virar comida. Eu vou fazer isso aqui da forma mais fácil e mais sem graça, que é pôr na peneira. Tem uma forma que você. Oh, meu Deus do céu, é claro que a minha câmera. E eu vou tentar fazer aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas que é uma forma
Essa gema, ela tá bem fresca, eu acho que eu vou conseguir fazer sim. Deixa eu pegar aqui. O que que isso envolve? Isso envolve você. Ah, já furou. Já foi. Então, tem uma forma que você consegue. Tipo, você põe a gema numa mão e aí você passa ela para outra. Aí essa mão aqui vai estar com clara, né? Você lava a mão na pia, aí volta, aí essa mão vai estar com clara. Aí você lava na pia. Faz umas 2 vezes isso. Aí, ao invés de lavar, você vai passar a secar a sua mão. E aí você vai indiretamente secar a película da gema. E aí você consegue segurar ela. É um negócio que em geral funciona, mas a película, o ovo tem que estar super, super fresco pra funcionar. E é bom porque aí você consegue tirar. Deixa eu aproximar o meu microfone. Você consegue tirar toda a película de uma vez, né? Eu tô aqui fazendo uma. Enfim, dá pra perceber que eu não tô acostumado a fazer isso na minha mesa, né? Eu, em geral, faço isso na pia. É, não é legal apertar, né? Porque a gente não quer que essa película passe pro outro lado. O ideal é dar um tempinho e deixar ela escorrer. Enquanto ela escorre, eu vou limpar os meus dedos. E vou pegar a película da gema que eu pus pra fora aqui. Eu já sabia que eu ia fazer sujeira, então eu já pus um monte de vidro embaixo. Né? Tipo, tem o pratinho, tem esse outro vidro aqui. Já tá bom, né? Pra efeito aqui da nossa demonstração, isso aqui vai resolver. Essa parte, espero que vocês consigam ver direitinho. Mas o que eu faço é assim, ó. Trago a gema até a bordinha do frasco e vou derramando ela dentro da bisnaguinha. Em geral, eu tenho bastante paciência de deixar isso aqui escorrendo, porque eu sei que uma gotinha disso dá um tanto de tinta, assim, que na hora que você tá pintando faz diferença. E tem também que isso aqui é gema de ovo, né? É comida. Eu não gosto de ficar desperdiçando comida. E tem uma outra coisa que eu tô fazendo aqui, que é metendo a minha mãozona no na gema. Isso não é legal, porque quanto mais você põe a mão na gema, mais você põe bactéria na gema, né? E quanto mais bactéria, menos ela dura. E a gente quer que ela dure o máximo de tempo possível. Ó, tá vendo que deu mais ou menos um dedo de gema? Então aí o que eu faço? Eu pego água. E vou colocar mais ou menos um dedo. Se vocês vão conseguir ver. Eu vou secar essa água que eu derramei aqui. Porque depois a gente vai usar esse vidro para pintar. E se esse vidro estiver molhado, bagunça tudo. Não é nem que estraga a pintura, ou que sei lá. Só desorganiza e eu não lido bem com coisas desorganizadas. Para terminar. Aqui tá tipo pra baixo, né? Tem que ser assim. Óleo de folha de cravo.
que serve para conservar. Então, eu vou pingar isso aqui. Umas 2 gotinhas é mais do que suficiente. Tampo. Né? E chacoalho para dar uma misturada. E aqui a gente tem o nosso veículo, né? A nossa gema de ovo com a água, enfim, pronta pra gente usar. Agora eu vou mostrar como que eu uso essa tinta. Como que eu vou preparando, enfim, qual que é o procedimento aqui. Eu só preciso entender o que eu vou usar e como que eu vou organizar esse espaço. Devia ter preparado isso antes? Devia. Vamos lá. A gente vai fazer uma pinturinha que vai ser uma escala de vermelho, e branco, né? A gente vai acabar fazendo uma escala de tons de rosa. Como isso é só um exercicinho, eu vou usar papel. Eu vou usar este papel aqui. Recomendo que você pinte com têmpera sobre papel? Não, porque ela é uma tinta que é muito dura, muito rígida. E por isso ela tem a tendência de craquelar. Deixa eu sumir daqui, porque eu acho que é mais importante vocês verem a folha do que vocês verem meu rosto. Aqui. E aí tem essa cintilação que tem a ver com a luz que eu tô usando, tá vendo? Quando eu faço sombra, ela some. E a gente peço desculpas e paciência que a gente vai ter que lidar com isso, tá? Eu ainda não descobri como que eu faço pra isso desaparecer. E eu acho... Ai, lá vem o gato de novo. E se eu colocar minha carinha aqui em cima, não atrapalha. Vamos lá. Aí, pra pintar, eu tô com a bisnaguinha de gema. Eu não vou usar esses pigmentos líquidos, eu vou usar os pigmentos em pó. Né? O vermelho e o branco. E eu vou usar também um pouco d'água. Aqueles apetrechos de pintura normalzinho, né? Pincel, paninho de pincel. Nada demais. Ah, e essa espatulinha que é pra pegar. Por que eu escolhi esse pigmento específico? Esse pigmento é um pigmento que ele é feito, assim, pensado pra tecido. É um pigmento que eu nem sei direito qual que é a dele, porque eu catei na Unesp, assim, tem um armário de coisas de uso comum. E aí tem um sacão desses lá. E os professores estimulam que a gente pegue pra testar, e eu peguei pra testar. E aí eu quero mostrar o quanto ele reage com água. Que é tipo nada. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu acho que... Vamos lá, né? Vamos lá. Correndo o risco de travar a câmera de novo. Vai ser bom isso aqui ficar assim bem de pertinho. Tá vendo que ele não interage com a água de jeito nenhum? Assim, ele... Você tem que se esforçar muito. E ele forma uma película em volta da água, né? Tipo, esse pigmento, ele é super bom pra misturar com óleo.
Mas com água é uma desgraça. Então, e eu já comecei mostrando pra vocês o mais difícil, né? O que eu faço, que é o que funciona, é pôr gema. Aqui, como eu pus água, a gente vai sofrer um pouquinho. Mas se você põe a gema direto, eu acho que eu vou ser didático e vou fazer assim, ó. E aí eu vou pegar só um pouco. Ó lá, de pegar só um pouco. Eu vou pegar mais um pouco do meu frasco. E aí eu vou pingar a gema. A ideia é fazer com que ela fique uma pastinha, né? E mesmo com a gema, ele não é super tranquilo, né? Eu gosto de fazer esse movimento aqui, que é pra ele não ficar com nenhuma pelotinha. Lá vem o gato investigar o que eu tô fazendo aqui. Eu vou subir a câmera pra gente mexer um pouco no pigmento branco. Sila não pisa no meu. O pigmento branco, ele é um pigmento que é um tanto mais amigável com, com a água, né? Então eu não vou nem mostrar ele muito de perto, porque de verdade não precisa, ó. Vou pôr um tanto aqui, que é bem no lugar que a luz atrapalha de ver. E vou pingar água. Eu sempre falo pra pôr a gema do ovo por último, né? Provavelmente vocês vão ver esse efeito acontecer daqui a pouco, né? Qual o efeito? Essas coisas começam a secar. E o vermelho a gente não vai conseguir reaproveitar, né? Tipo, o branco a gente consegue pôr água e ele volta a ser pigmento, volta a funcionar. Enquanto que o vermelho que já tá com gema não rola. Pincelzinho. Eu vou fazer uma escalinha simples de 5 cores. Só pra vocês verem como é que funciona, tá? Senão vai ficar muito comprida essa aula. A gente já tá o quê? Com quase meia hora de aula. Então vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho desse vermelho. Pegar um tanto, né, do branco. Cá. E aí eu pingo a gema, né? Porque aqui é a tinta que eu vou usar. A forma melhor de fazer isso é você usar, opa, a sua espátula limpa. E ela escorregou da minha mão porque ela não estava exatamente limpa. E fazer assim, ó, tipo, pegar o branco e arrastar ele pro canto. Porque aqui eu quero um tom que seja um rosa bem clarinho. E aí isso é uma outra coisa que eu gosto de fazendo, tá vendo? De empurrando. E aí aqui eu tenho um rosa mais rosa e aqui eu tenho um rosa mais esbranquiçado. E lá o que sujeira é essa? Mas a minha primeira cor vai ser esse rosinha.
Tá mais clarinha. Então eu vou pôr aqui. E aqui ele tá uma rosinha bem transparente. A outra cor vai ser o vermelho mesmo, né? Aí não tem muito problema de confundir com a cor do papel, né? Eu fiz esse rosinha porque se eu fosse usar o branco, ele ia confundir com a cor do papel. Podia usar um papel craft, né? Podia, enfim. Mas aí seria complicar, sendo que não é o nosso objetivo. Aí eu vou fazer a cor do meio, que tem que ser o intermediário entre essa cor aqui e essa. E esse intermediário não significa que é uma proporção de 1 para 1, mas é o intermediário de cor mesmo. Tipo, eu acho que falta mais vermelho aqui. Agora temos o intermediário. Esse é um dos problemas, assim, que eu ainda não consegui superar de dar aula pela internet, que é a capacidade da câmera captar a cor que eu tô pintando, assim. Talvez eu precise iluminar melhor. Mas enfim. Aí eu vou fazer esse tom aqui, que vai ser o intermediário entre esse e esse, né? Que é entre esse e esse. Vamos lá. Basicamente pôr mais vermelho nesse rosa. Eu fiz pouca tinta, né? Isso é uma coisa que, sei lá, pessoalmente eu treino, treino, treino e sempre esqueço que é que você tem que fazer uma quantidade grande na tinta no começo. Porque agora eu quero fazer o intermediário entre esse e eu não tenho mais esse tom, eu vou ter que fazer ele de novo. Será que eu vou conseguir? Tem que ser mais claro que esse e mais escuro que esse também, né? Então, como a gente está fazendo uma escalinha bem simples, e aí de teimosia eu vou retocar aquele ali. Eu achei que ele ficou muito branco. Aí, agora sim. Pessoal, eu ainda não vou abrir o microfone, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês puderem ou mandar a dúvida no chat, ou mandar um ok, entendi, alguma coisa assim. Porque aí a gente volta. Tem uma coisa, isso aqui ele vai durar uma semana, duas, não muito mais do que isso. Na geladeira. Se você deixar isso aqui fora, tipo, de um dia pro outro, é lixo, assim, não. Eu já fiz essa experiência de esquecer. E foi uma desgraça, né? Eu cheguei no dia seguinte, vocês imaginam o cheiro que tava. Já que ninguém mais tem pergunta, eu vou passar para a parte de falar do acompanhamento. Pode ser? Acho que como a gente tá online, obrigado pela resposta, pelo sim. Eu vou pressupor que se quem já conhece tá tipo liberado para sair, quem não conhece fica aqui, né? Vai que você se interessa e quer entrar. Então vamos lá. Então, Helena, a pergunta é se no papel ele dura. Eu tenho. Achei, o meu gato derrubou no chão. Eu tenho essa pintura aqui que ela tá toda craqueladinha, coitada. Porque eu fiz no papel.
logo que eu comecei a estudar têmpera, e eu fiz muita coisa certa, assim, o resultado visual ficou muito bom, mas eu fiz muita coisa errada também, então ela tá meio no bico do corvo. Mas assim, ela dura menos no papel, porque como ela é uma tinta dura e o papel é macio, ela tende a craquelar. Tem formas de conservar isso, mas se você puder fazer num suporte rígido, tipo madeira, é melhor. Para você deixar a tinta mais elástica, você pode pôr óleo de linhaça na gema, né? Então, assim, aqui eu coloquei uma parte de gema, uma parte de água. Você colocaria mais uma parte de óleo de linhaça. Só que aí ela vira uma outra coisa, assim. Ela vai demorar mais para secar. E. Enfim. Ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, sabe? Ajuda a durar, mas ao mesmo tempo. E tem uma outra coisa que, se você for fazer no papel, é legal preparar o papel. Pode ser com gesso acrílico, pode ser com essa preparação que eu uso, que é uma preparação de cola de proteína com carbonato de cálcio. Na madeira, quando secar, ela não estraga? Eduardo, eu já te respondo, eu vou só terminar de responder o da Helena. Não estraga. É aquilo, eu não sei se você tava aqui, mas quando me perguntam isso, eu sempre respondo citando uma pintura que tem no MASP, que é do ano de 1300 e pouco, e é feito com têmpera ovo sobre madeira. Assim, o MASP tem aqueles cavaletes de vidro, né, que você consegue ver por trás. E aí tem umas partes que a madeira tá toda carcomida, assim, tem só um filetinho de madeira e nesse filetinho tem a pintura, assim. Então é um troço que, por incrível que pareça, dura muito. Tirando a dúvida do Eduardo de quanto de gema pro pigmento líquido, isso é uma questão que eu não consigo te responder assim fácil. Por quê? Cada gema é uma gema, vai ter cor diferente, vai ter oleosidade diferente. Quando a gente vai pintar, a gente pode querer que a tinta fique mais transparente ou menos transparente, então isso também vai influenciar. Então, assim, eu gosto dessa proporção de 1 para 1 aqui, porque mesmo se eu jogar no pigmento líquido, que tem um tanto d'água, ele não fica aguado, entendeu? E aí, se eu quiser que fique aguado, eu coloco mais água. Mas eu consigo controlar isso, porque se eu ponho mais água aqui, porque tem umas receitas de 2 para 1, né? 2 de água para 1 de gema. Só que funciona bem pro pó, né? Porque o pó não tem água. Não sei se eu me fiz claro, mas é um pouco isso, assim. Com a experiência você vai pegando. E é isso. Não sei se eu respondi. Queridos, mais dúvidas? Aproveitem que agora é o momento. Posso seguir então para falar do próximo passo, né? Que é o acompanhamento. Peraí, que eu já fiz coisa errada. É aqui. Ó. A letra tá miúda, mas eu acho que dá pra ver. Ainda mais se você estiver vendo num computador, que a tela é um pouco maior. A minha proposta é uma proposta de um acompanhamento que é um tanto longa. Imagina, Helena, fica à vontade. Essas aulas experimentais são um tanto para isso. Se tudo der certo, eu vou subir essa aula no YouTube, então você consegue pegar ela do começo. Mas voltando aqui, são 12 semanas, porque eu acho que isso é um tempo bom, assim, que dá pra gente de fato aprender alguma coisa e exercitar. Mas que tem um fim também, né? Eu podia dar, tipo, aulas avulsas, assim, e ficar com alunos pra sempre. Mas sei lá, não, acho que tem outras coisas pra fazer, tem outras pessoas pra aprender, tipo, eu gosto desse prazo. A partir do momento que a pessoa entra, ela vai. Nossa, pera aí, que o meu nariz tá um negócio.
Desculpa. A partir do momento que a pessoa entra, ela vai ter uma conversa de recepção pra gente definir metas, assim, definir o que, que a pessoa quer. Porque eu quero que esse programa consiga acolher todo tipo de gente, não todo tipo de gente, né? Mas todo tipo de gente que queira aprender a pintar. Então vai desde o cara que é, sei lá, gerente de banco e que ele quer aprender a pintar pra relaxar, passando pelo cara que quer entender mais de arte, quer, sei lá, colecionar e aprender a pintar é uma forma de entender mais de arte, até o cara que quer, sei lá, viver de arte mesmo, vender pintura e essas coisas. Então, essa é uma primeira conversa para entender quais são os objetivos específicos da pessoa. Então, logo que a pessoa entra, a gente marca essa conversa e a pessoa já vai ter acesso ao conteúdo gravado, que são duas coisas, dois eixos que eu tô chamando. Um eixo que é o que eu tô chamando de teoria da pintura com têmpera, que é um pouco disso que eu mostrei para vocês, assim, né? De como funcionam os materiais, como que mistura, o que, que dá certo, o que, que não dá, quais exercícios você vai ter que fazer para entender essas coisas. Tipo, essa pergunta que o Eduardo me fez de quanto de gema pro pigmento. Tem exercícios que você vai fazendo e você vai entendendo como que a coisa funciona. Helena, agora que eu vi que você me perguntou da lista dos materiais, eu te mando pelo WhatsApp depois. O Google tá me dizendo que eu tenho 15 minutos só, então vamos lá. Além dessa teoria, a gente vai ter também outro material gravado que é da história da arte, porque eu quero que as pessoas tenham repertório. Eu não quero formar gente que fica só copiando. É legal copiar, tem exercício que envolve cópia, porque pra gente aprender, eu acredito que a gente precisa copiar. Eu copiei muita coisa, mas eu acho que a gente precisa transcender isso. Esses dois conteúdos, atualmente, né, eu tô para começar o primeiro ciclo, eles não estão terminados, assim, eu não terminei de gravar. Porque eu tô gravando ele conforme as conversas vão acontecendo, conforme eu vou atendendo as pessoas. Porque eu quero que esses conteúdos tirem o máximo possível de dúvida das pessoas, né? Que eu quero fazer uma coisa que seja muito boa. E para tirar dúvidas que esses conteúdos não tiraram, a gente vai ter os encontros ao vivo, que vão ser encontros semanais. Terça-feira, no fim do dia, entre umas 6 e 7, como tem pouca gente por enquanto, eu não fechei direito isso. Mas logo mais, tipo, semana que vem isso vai estar fechado. É... E para quem não puder participar, ou se você tiver uma dúvida no meio do caminho, tem o que eu tô chamando de devolutiva assíncrona, e é um formulário onde você manda a tua dúvida, e dependendo da dúvida você vai poder gravar um vídeo ou uma foto, enfim. E você vai me mandar e eu vou te responder o mais rápido possível, provavelmente em menos de 24 horas. Eu quero testar, porque às vezes eu acho que se eu deixar um dia fixo na semana, as pessoas usem esse dia como prazo e a coisa funcione melhor. Mas por enquanto eu tô trabalhando com esse prazo de 24 horas. E além disso, para quem entrar ainda hoje, assim, tipo, quem tá aqui ao vivo e entrar ainda hoje, eu vou incluir um bônus de comunicação para artistas, um bônus que eu tô chamando de ateliê funcional, que tem a ver com como você organiza suas coisas. E deixa eu ver qual que é o próximo slide, porque tem mais. Tá, aí eu vou falar do preço que vocês já viram, que são 12 vezes de R$ 199,70 ou 1.997 se você pagar à vista. Mas para quem fechar comigo hoje, tem essa condição de 12 vezes de R$ 99,70 ou à vista de 997. E aqui um layout mais bonitinho, né? É a mesma informação. E tem, eu esqueci de pôr por escrito isso aqui, mas vai ter também o que eu tô chamando de acompanhamento ampliado, porque esse primeiro ciclo ele já iniciou. O próximo ciclo ele vai iniciar dia 27 de agosto. E aí, se você entrar hoje,
Terça-feira que vem você já participa dos encontros ao vivo e você vai ter esses encontros que vão ser antes do dia 27 de agosto de bônus. Então você vai ter pelo menos mais 3 encontros, dia 6, dia 13 e dia 20 de bônus. Então, Helena, sim, as aulas que eu tô chamando de encontros ao vivo vão ser em grupo. Eu não fechei exatamente um limite, mas assim, eu tô. Se todo mundo que tem interesse fechar, eu vou estar com uma turma de 5 alunos. Então, assim, ainda mais para essa primeira turma onde as coisas não estão gravadas, vai ser uma turma pequena, assim. Eu coloquei na minha cabeça um máximo de 10 alunos, comecei a divulgar e não vou acelerar minha divulgação. Assim, acho que se eu fechar com 5 tá maravilhoso. Justamente porque eu quero dar atenção para as pessoas, né? Acho, sei lá, importante, ainda mais nesse primeiro momento. É. Tem. É. Logo, 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 essa chamada vai cair. Então eu vou pedir assim: quem tiver interesse, né, e quiser aproveitar essa oportunidade, eu vou mandar o link de pagamento no grupo do WhatsApp. Mas se você quiser, entre em contato comigo, aí eu consigo segurar essa oferta um pouco mais tempo. É, é isso. O que eu queria dizer, eu já disse. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, elogios, sei lá, reclamações, qualquer outra coisa, estamos aqui. Eu vou então encerrar a gravação.